Hello, hello, Teacher Bianca por aqui, hoje para mostrar para vocês os 10 phrasal verbs mais utilizados com o verb get. Um phrasal verb nada mais é do que a combinação de um verbo com uma outra partícula. Essa outra partícula normalmente é uma preposição. Às vezes, o significado, né, se a gente for traduzir ao pé da letra, o significado fica muito simples da gente entender. O verbo junto com a preposição dá um significado ali que faz sentido, mas às vezes não. E é por isso que a gente precisa ter um certo esforço de estudar para conseguir memorizar os phrasal verbs. Neste vídeo eu vou te mostrar 10 phrasal verbs com o que eles significam, a tradução. Vou colocar aqui frases utilizando, né, colocando os phrasal verbs nelas, com a tradução da frase também, para você entender direitinho o significado dos phrasal verbs. Vou colocar aqui o nativo falando as frases e no final, fique atento porque eu vou dar as minhas dicas, as minhas técnicas que eu uso com os meus alunos para que eles possam memorizar os phrasal verbs. Let's go! Nosso primeiro phrasal verb com o verbo get é get up. Get up, sair da cama, levantar-se de uma posição sentada ou de uma posição deitada para ficar de pé. Esse é comum, né? A gente aprende lá nos nossos níveis mais básicos, né? Logo no comecinho do curso. Get up in the morning, acordar, levantar da cama de manhã. Olha os exemplos. I get up at 6 a.m. every weekday. Eu me levanto às 6 da manhã todo dia de semana. It is time to get up, the sun is shining. É hora de levantar, o sol está brilhando. Mais alguns exemplos aí para vocês vão ouvir e repetir. She was tired, but she had to get up and go to work. My cat loves to get up on the kitchen counter. Please, get up and let's go. Get on, get on. Get on, entrar no ônibus, num trem, num avião, num meio de transporte, no carro, ok? Ou progredir em algo, ou ainda ter um bom relacionamento com alguém. Ainda tem isso, né, gente? Além de ser phrasal verb, tem alguns que têm vários significados. Mas tudo bem, olha os exemplos que a gente tem aí. Let's get on the bus before it leaves. Vamos entrar no ônibus antes que ele saia. How are you getting on with your new project? Como você está progredindo com o seu novo projeto? Mais exemplos para a gente ouvir e repetir. She doesn't get on well with her boss. He got on the train just as it was pulling out of the station. I hope we can all get on and work together. Get off. Get off, meio que o contrário de get on, certo? Então, sair do ônibus, descer do ônibus, né? Do avião, do trem, do táxi, ou sair de algum lugar, certo? We need to get off at the next stop. Precisamos descer no próximo ponto. He quickly got off his bike when he saw the obstacle. Ele rapidamente desceu da bicicleta, quando viu o obstáculo. I can't wait to get off work and go home. Be careful when you get off the train. Did you remember to get off at the right station? Get over, recuperar-se de uma doença, de um choque, de uma dificuldade, superar um obstáculo. It took her a long time to get over the flu. Levou muito tempo para ela se recuperar da gripe. He still hasn't gotten over his ex-girlfriend. Ele ainda não superou a ex-namorada, o término com a ex-namorada dele. Don't worry, you'll get over it. It's hard to get over a fear of public speaking. She finally got over her shyness. Agora temos get away, escapar, fugir, ou sair de férias, ir para um lugar diferente. Então temos aí meanings diferentes, significados diferentes. The thieves managed to get away in a stolen car. Os ladrões conseguiram escapar em um carro roubado. I need to get away for a few days. I'm so stressed. Preciso sair por alguns dias. Estou muito estressado. Let's get away for the weekend. He tried to get away from the crowd.
It's good to get away from the city sometimes. Enjoying this video? So remember to like it, share, comment, and subscribe to our channel. Continuando aqui para o nosso sexto phrasal verb, get back. Get back, voltar para um lugar ou devolver algo. Olha os exemplos. What time did you get back home last night? Que horas você voltou para casa ontem à noite? Can I borrow your book? I'll get it back to you tomorrow. Posso pegar seu livro emprestado? Eu te devolvo amanhã. I need to get back to work. When will you get back from your trip? He lost his wallet, but he hopes to get it back. Get along. Get along é ter um relacionamento amigável, ter um bom relacionamento com alguém. Do you get along with your siblings? Você se dá bem com seus irmãos? They don't really get along well. Eles realmente não se dão bem. It's important to get along with your colleagues. Despite their differences, they get along perfectly. I wish my parents would get along better. Get through. Get through. Passar por algo difícil, conseguir se comunicar ou concluir uma tarefa. How will we get through this difficult time? Como vamos superar este momento difícil? I tried to call her, but I couldn't get through. Eu tentei ligar para ela, mas não consegui falar, não consegui completar a ligação. It took me hours to get through all the paperwork. She helped him get through his exams. We need to get through this tunnel quickly. Get around, get around. Mover-se de um lugar para o outro, ou uma notícia ou um rumor se espalhar. It's easy to get around the city by public transportation. É fácil se locomover pela cidade de transporte público. News of the accident quickly got around. A notícia do acidente se espalhou rapidamente. How do you get around without a car? He uses a wheelchair to get around. Rumors about the new boss have started to get around. E para terminarmos nossa lista de hoje, get to, chegar a um lugar, ou ter a oportunidade de fazer algo. What time did you get to the party? Que horas você chegou à festa? I hope I get to visit Japan one day or someday. Espero ter a oportunidade de visitar o Japão algum dia. She got to see her favorite band live. We finally got to the top of the mountain. Did you get to finish your homework? E para fechar esse vídeo, a parte mais importante, que é memorizar esses phrasal verbs para a gente poder usá-los comumente, com mais naturalidade aí no nosso dia a dia. Eu vou dividir esse nosso momento em se você fala inglês com frequência e se você não fala inglês com frequência. Então, vamos pensar em alguém que fala inglês com frequência, fala lá no seu dia a dia, no seu trabalho, ou faz aula de inglês 2, 3 vezes na semana, que são pessoas que já falam inglês com mais frequência e podem colocar os phrasal verbs nesses momentos de conversa. Então, por exemplo, temos o verbo recover, recover from, recuperar-se de. E nós sabemos que esse verbo pode ser substituído por um phrasal verb, que é o phrasal verb get over. Então, recover from, phrasal verb correspondente é o phrasal verb get over. Então, no meu dia a dia, se eu estou acostumada a utilizar, nas minhas conversas, o verbo recover from, daqui para frente eu vou substituí-lo pelo phrasal verb que eu aprendi. Então, ao invés de eu usar recover from, eu vou usar get over. É importante que você comece por aqueles que você mais usa, que você esteja mais familiarizado, porque aí o processo de memorização fica mais fácil. Não precisa focar em tentar memorizar vários phrasal verbs de uma vez. Você pode escolher um ou dois para focar no início. Quando esses dois estiverem mais naturais para você, aí você pode escolher mais um ou dois para ir fazendo essas substituições. E aos poucos você vai introduzindo phrasal verbs no seu dia a dia.
Agora, se você é uma pessoa que não fala inglês com frequência, se você está estudando, enfim, mas ainda não tem tantas oportunidades de conversar em inglês, de colocar em diálogos, né, os phrasal verbs, eu vou dar outra dica para você, na verdade duas. Uma relacionada a speaking, para que você possa falar os phrasal verbs, e outra relacionada a writing, que você vai escrever os phrasal verbs. E aí você pode alternar entre essas duas técnicas ou escolher a que mais te agrada, a maneira que te ajuda mais a memorizar. Mas o importante é você ter aqui dois aspectos da neurociência sobre o que ela fala sobre o que é melhor, o que facilita o aprendizado do cérebro, como que o cérebro aprende com mais facilidade. Um desses aspectos é por repetição. Então, gente, quanto mais a gente repete uma ação, uma frase, né? Independente do tipo de repetição. Então, estudar bastante, ler bastante, ouvir bastante, falar bastante. Repetição. Quanto mais a gente repete, melhor a gente aprende. E a gente também aprende por um segundo aspecto, dentro do ponto de vista da neurociência, quando existe uma emoção de forte impacto, ou seja, a gente aprende melhor e mais rapidamente quando a gente faz aquilo que tem sentido para nós, quando tem uma emoção envolvida, quando tem a ver com a gente, quando a gente está falando sobre nós mesmos ou escrevendo sobre nós mesmos, coisas que fazem sentido para nós. Então, se você tem mais facilidade aí de memorizar, quando você fala, né? A gente vai praticar um speaking aí. Então, você vai escolher um phrasal verb que você acredita que você usaria bastante se você falasse inglês com frequência, tá? Por exemplo, eu escolhi o phrasal verb workout. Workout significa fazer atividade física. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a contar uma historinha, de preferência em voz alta, para mim mesma, usando o verbo ou o phrasal verb workout 5, 6 vezes nessa minha historinha. E aí eu começo lá na minha cabeça. I love to work out. I work out every day. Yesterday, I worked out at the gym, but I prefer to go jogging and get some fresh air. Working out regularly is great for our health. Percebeu? Eu contei uma historinha que tem a ver comigo, porque eu realmente gosto de fazer exercício físico, faz sentido para mim, e eu usei o phrasal verb nessa historinha 4 vezes. Repeti várias vezes, até desnecessário para o entendimento de quem estaria ouvindo a minha história, mas o objetivo não é esse, o objetivo não é que a pessoa entenda a minha história, o objetivo é que eu vou falar várias e várias vezes o phrasal verb workout, certo? Amanhã eu posso contar novamente essa historinha para mim mesma e posso ir acrescentando algumas frases, né, com o próprio workout ou até, quem sabe, já incluir um novo phrasal verb na minha historinha. Agora, se eu prefiro escrever, se eu percebo que eu aprendo melhor escrevendo, eu posso, inclusive, contar essa mesma historinha escrevendo. Eu posso escrever essa mesma história do workout, além de falá-la, certo? Mas eu também quero te dar uma outra dica, uma outra maneira de você aprender. Eu escolho um phrasal verb para estudar e memorizar naquela semana, tá? Então, vamos supor que eu escolhi o phrasal verb run out of. No primeiro dia da semana, eu vou escrever 2 frases, inserindo run out of nelas. De preferência, frases que tenham alguma ligação comigo, que tenham a ver com a minha vida, que tenham alguma emoção envolvida. Então, por exemplo, eu vou escrever lá as minhas 2 primeiras frases, 2 frases do dia. Yesterday, I ran out of time and couldn't go downtown. Running out of eggs is unacceptable to my husband. Muito bem, são 2 frases que têm a ver aí com o que aconteceu comigo, têm a ver são familiares para mim, certo? Amanhã eu vou reler essas 2 frases que eu já criei hoje e vou criar mais 2. E assim por diante, por 7 dias. No final dos 7 dias, eu já vou ter 14 frases que eu utilizei o phrasal verb run out of. Muito provavelmente, eu já vou ter memorizado esse phrasal verb.
E por hoje é só, pessoal. Não desistam dos phrasal verbs. Eles são importantes, porque quando a gente utiliza esses phrasal verbs conversando com algum nativo, seja britânico, australiano, americano, os phrasal verbs são muito comuns para eles, né? Então isso dá um plus no nosso inglês. E além disso, a gente também consegue entendê-los melhor, né? Quando eles usarem esses phrasal verbs com a gente consegue compreendê-los melhor, ok? Muito obrigada, thank you very much. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever e se tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer te responder. See you!